Olá, galera, tudo bem? Então, primeiramente quero pedir desculpa porque deu uma pane no YouTube, ele simplesmente apagou a aula que eu tinha gravado, então tô gravando uma novamente, tá? A semana passada a gente ainda estava falando sobre o naturalismo e eu deixei uns exercícios para vocês fazerem e agora eu vou fazer a correção desses exercícios, tá ok? Eram as atividades das páginas 555 a 557. Isso, exatamente isso. Então vamos lá. Exercícios conceituais. Texto para as questões 1 e 2 diz assim, ó. Mas Aleixo sabia, por bom crioulo, até onde chega a animalidade humana. E passando o primeiro momento de surpresa, sentiu que também era feito de carne e osso, como o negro e Dom Carolina. Valia a pena, de certo, uma noite como aquela. Acordou cedinho pela madrugada, queria ir para bordo no escaler das compras. A portuguesa ergueu-se, café ali mesmo no quarto, sem despertar ninguém, jubilosa como uma noiva, exultando. Graças a Deus estava muito conservadinha. Não era como uma velha, como se pensava. Ainda tinha forças para inutilizar muito homem robusto. Olá se tinha. E agora já sabes, meu pequerrucho, quando o negro não vier à terra, um abracinho à Carola. De hoje em diante quero que me chames Carola, ouviste? É mais bonito entre pessoas que se estimam. Carola e bonitinho é como nos devemos tratar. Vinha amanhecendo quando o grumete, ainda bêbado de sono, os olhos apertados, o passo leve, saiu direto ao cais dos mineiros. Estava muito pálido, com grandes olheiras. Repetia maquinalmente, se bom crioulo soubesse. Ao mesmo tempo que seu espírito voltava-se todo para o sobradinho da Rua da Misericórdia, onde aquela hora Dona Carolina encharcava-se num magnífico banho frio de chuveiro. Se fosse possível não me encontrar mais, nunca mais com aquele negro, que felicidade! Pensava o grumete aproximando-se de um grupo de marinheiros perto do cais. E a figura da portuguesa, muito gorda e risonha, os dentes muito alvos, os quadris largos, a face rubra, dançava em sua imaginação como um sonho diabólico. Então, nós temos aqui um fragmento, né, do livro, do texto de Adolfo Caminha, um outro representante naturalista. E aí, com base nessa leitura, nós vamos responder as questões de números 1 e 2. Diz assim: no início desse fragmento do romance Bom Crioulo, disse que o personagem Aleixo sentiu que era feito de carne e osso. Esclareça a que se vinculava esse sentimento. Então, gente, era para vocês encontrarem no texto a explicação para essa sentença, para essa fala, quando ele diz que percebeu que era feito de carne e osso, com base em que ele chegou a essa conclusão, né? E o que tem no texto que prova pra gente que ele chegou a essa conclusão? Então, o que fez com que Aleixo chegasse a esse fim era a descoberta das novas sensações. É quando ele passa a observar a Dona Carolina enquanto mulher, né? E aí ele tá descobrindo novas sensações. Ele era um menino, assim, ele não tinha ainda despertado seus interesses sexuais. E aí ele percebe que isso é natural. E isso pode acontecer com ele também, e de fato acontece, né? Quando ele passa a desejar essa mulher. Então, o que tem no texto que prova isso é a descoberta de novas sensações despertada pela presença feminina ou pela presença de Dona Carolina. E é muito importante que esse despertar, esse aflorar da sexualidade, ele aparece muito nos romances naturalistas. Por quê? Porque é uma proposta do naturalismo. Ele quer mostrar que o ser humano, o homem especialmente, mas o ser humano de modo geral, ele por mais que ele romantizasse sua vida, o seu contexto, seus ideais, como o romantismo fazia, no final da volta, sabe quando você faz um círculo, quando você volta pro ponto de partida, você tá no mesmo lugar. E qual é o lugar primitivo? O lugar de humano, de animal. O naturalismo trata o ser humano como sendo animal. É um animal convivendo com outros animais. É um animal de outra espécie, mas continua sendo animal.
Então é isso. Então, tanto que vai ter momentos na literatura, nos romances, que vai fazer essa crítica. Por quê? Porque o naturalismo, ele é totalmente antirromântico. Então, assim, o homem tenta romantizar as coisas. Mas essa é só uma palavra bonita que ele encontrou para poder falar que o que ele quer é sexo. Acabou, ele só quer sexo, não existe amor. É instinto. Assim como o homem precisa comer, dormir, ele precisa fazer sexo. É natural, é só isso. Essa coisa de dar nome bonitinho e chamar isso de amor é perda de tempo. Porque os animais não conhecem, não tem código linguístico e eles fazem tudo que nós fazemos também, porque nós somos iguais a eles e não dá para diferenciar. Essa é a proposta do naturalismo, tá? Então prestem atenção nisso. Então, número 2. Vinha amanhecendo quando Grumete, ainda bêbado de sono, os olhos apertados, o passe leve, saiu direto ao cais dos mineiros. Estava muito pálido, com grandes olheiras. Nessa passagem, o narrador descreve o estado de Aleixo nos mínimos detalhes. Qual a finalidade dessa linguagem tão minuciosa? Qual o objetivo desse detalhismo todo? É que assim como o realismo, o naturalismo também tem essa responsabilidade de convidar, de evocar o leitor para participar da cena. E como que ele chama o leitor, ou ele atrai o leitor? Por meio da descrição. Então, quando ele descreve com riqueza de detalhes o cenário, o contexto da situação, o leitor ele consegue imersar lá, ele vai para lá. Ele teletransporta. Inclusive, essa é uma das funções da literatura, né? Então, a função da descrição detalhada, dessa descrição minuciosa, é evocar o leitor para que ele participe da cena, ou convidá-lo a adentrar-se à cena, tá bom? Número 2, a descrição minuciosa é o canal utilizado para convocar o leitor a participar da cena, tá bom? Texto para as questões 3 a 5. Propagou-se rapidamente a notícia da prisão de Capriúna, como verdadeiro autor do roubo do armazém da Comissão de Socorros. Não havia dúvida. Um conjunto de provas esmagadoras. A bolsa reconhecia por todos os camaradas as declarações de Belota, que, insistindo em ignorar o fato, confessava causar-lhe admiração o dispor ele de tanto dinheiro para perder o jogo, grandes somas e fazer prodigalidades com raparigas e pagodes. O depoimento de Terezinha, confirmado de uma irrefutabilidade minuciosa, o rascunho da carta ameaçadora entregue por Luzia ao delegado no dia da prisão de Alexandre e os testemunhos de Chica, Seridó e Gabrina encerraram o soldado numa culpa evidente e indiscutível. Seridó confessou que nutria sempre, instintivamente, repugnância ao soldado, por seus modos atrevidos com as mulheres, muita falta de respeito, caçoadas inconvenientes. Nunca, porém, lhe passara pela cabeça que ele fosse capaz de tão feia ação como essa, de levantar um input que clamava aos céus, e o que lhe parecia ainda mais grave, seduzir uma rapariga inocente bestalhona como Gabrina para ajudá-lo na obra nefanda de culpar o inocente. A pobrezinha fez isso, dizia ela ao delegado, na sala da audiência da Câmara. Não vou ler o texto todo, não, porque senão a gente vai ficar com uma aula assim, de 2 horas e o YouTube não vai carregar. O que o texto fala? De um soldado em um cenário, né, de culpa. Tá falando, é a obra de Domingos de Olímpio. E é isso. Vamos analisar a pergunta da 3. A constatação de culpa do soldado Capriúna não se baseou em desconfianças, mas sim, na verdade absoluta, bem ao gosto da proposta realista naturalista. Como o narrador comprova essa verdade absoluta na culpa do soldado? Então, a número 3, ela explica um pouco, ela fundamenta a proposta realista naturalista. Embora tenha acontecido no mesmo contexto social, naturalismo e realismo, eles viveram contemporaneamente, né?
E aí, o que que acontece? Eram duas linhas literárias que elas não eram opostas uma à outra. Elas diferenciavam em algumas características específicas, elas tinham as suas singularidades, porém, a essência em si era basicamente a mesma. Elas tinham uma preocupação com a realidade e mostrar essa realidade. Sem feitiços, sem delírios, sem romantizar, sabe? E aí, o que que acontece? Quando fala assim, a constatação da culpa de soldado não se baseou em desconfianças, mas sim em verdade absoluta, esse é um conceito do realismo e do naturalismo. Não são linhas literárias que se baseavam em conceitos ou em teorias vagas. Não. Ambas as linhas, tanto o realismo quanto o naturalismo, se preocupavam com uma coisa: a concretude da verdade. Ela tinha que ser uma verdade absoluta, tinha que ter evidências. Caso contrário, não era base para ser da literatura. Entende? Então, com base nisso, como que a gente pode comprovar que a culpa do soldado não era baseada em ideias tiradas de trás da orelha? Porque no texto tem coisas como, por exemplo, os elementos comprobatórios. O que prova que esse soldado era o culpado? Tem várias coisas no texto que evidenciam isso. Um exemplo delas, por exemplo, é a bolsa, que era reconhecida por todos os camaradas, tinha a declaração de Belota. Então tinha todo um arsenal de coisas, de provas, que confirmava a condenação do soldado. Acabou. Então o realismo e o naturalismo também era assim. Era um ajuntamento de evidências para depois fundamentar a teoria. Não era coisa tirada de trás da cabeça, baseadas em sentimentalismo. Não, realismo era real. Naturalismo, mais ainda. O naturalismo, ele foi a fundo da realidade. Tipo assim, sem fantasias. Sem fantasias. Tá bom? Então, a resposta da número 3 era: o leitor podia enumerar as várias provas ou os vários elementos comprobatórios presentes no texto, que confirmava a condenação do soldado. Ok? 4. Buscando sempre a verossimilhança ou aproximação com a realidade, o realismo e o naturalismo apresenta a fala dos personagens de acordo com o nível social a que pertencem. Retira uma expressão da fala de Seridó própria do seu nível social. Eu retiraria a expressão macaca velha, que é uma linguagem chula, é uma linguagem coloquial, é uma linguagem do dia a dia, que se apropriava do perfil social de Seridó, tá bom? Macaca velha, só isso, acabou o número 4. 5. Para o naturalista e o realista, o amor é um sentimento dominador, que se assenhora da pessoa que ama, levando-a a extremos. Transcreva a passagem em que existe um exemplo dessa afirmação. Então, vocês tinham que mostrar dentro do texto uma passagem que explicasse essa sentença, porque o naturalismo e o realismo defendem a ideia de que essa teoria de amor é um sentimento que ele é dominador, ele é extremista e ele é totalmente sem razão. E aí, uma vez que ele é tão forte, tão dominador, ele faz com que o indivíduo se torne capaz de qualquer coisa para obter esse objeto de desejo, né? E aí, você tinha que tirar elementos do texto que provassem isso. Eu tirei a sentença que diz assim, ó: Vossa Senhoria sabe que mulher, quando vira a cabeça, é capaz de tudo. Então, aqui tá falando que a mulher, quando ela deseja uma coisa, ou quando ela põe na cabeça que é aquilo que ela quer, nada segura essa mulher. Nada. É a mesma coisa, se assemelha com o amor. Tá bom? Então, número 5. Vossa Senhoria sabe que mulher, quando vira a cabeça, é capaz de tudo. Exercícios contextualizados. Texto para as questões de 1 a 3. O amor é filho da necessidade tirânica, fatal, que tem todo o organismo de se reproduzir, de pagar a dívida do antepassado segundo a fórmula bramática. A palavra amor é um eufemismo para abrandar um pouco a verdade ferina da palavra cio. Fisiologicamente,
Verdadeiramente, o amor e si vem a ser uma coisa só. O início primordial do amor está, como dizem os biólogos, na afinidade eletiva de duas células diferentes, ou melhor, de duas células diferentemente eletrizadas. A complexidade assombrosa do organismo humano converte essa afinidade primitiva, que deveria ter sempre como resultado uma criança, em uma batalha de nervos que, contraria ou mal dirigida, produz a cólera de Aquiles, os desmandos de Messalina, os êxtases de Santa Teresa. Não há recalcitrar contra o amor. Força é ceder. A natureza não se resiste e o amor é natureza. Os antigos tiveram uma intuição clara da verdade quando simbolizarem uma deusa formosíssima e implacavelmente vingativa na Vênus Afrodite, o laço que prende os seres, a alma que lhes dá a vida. Lenita se lhe oferecia. Pois bem, ele seria o amante de Lenita. E Barbosa ergueu-se robustecido, forte, como quem acaba de tomar uma resolução definitiva, caminhou apressadamente para casa. Quando chegou, era quase noite, já estava escuro. Entrou no seu quarto, largou a espingarda e a poltrona, riscou fósforos, acendeu uma vela, lavou as mãos. Saiu. No corredor, ao chegar à antessala, deu com alguém. Era Lenita. Oh! Exclamou ele. As mãos de ambos como que se procuravam no escuro. Encontraram-se, entrelaçaram-se. A carne, Júlio Ribeiro. Tem muito daquilo que eu falei no começo dessa aula, quando fala do amor, né? Esse texto, lá nos primeiros parágrafos, ele fala do amor como sendo uma coisa biológica, uma necessidade física, sexo, que é o que o naturalismo retrata, né, gente? É isso. O autor, logo no primeiro parágrafo, trata o amor não como um sentimento emocional, mas como uma necessidade biológica que o ser humano tem de... Por que os animais fazem sexo? Para preservar a espécie. Eles conseguem pensar em alguma coisa? Eles têm outras teorias para a vida não ser essa? Não, é instintivo. Eles foram criados para isso. Está neles, é a natureza deles. E ele fala do amor do ser humano como? Instintivo também. É instinto. Eu, mulher, preciso me relacionar com um homem, porque eu sei que a junção de nós dois produz um filhote de nós. Um filho. É o amor. Na visão naturalista, tá ok? Não existe... É só satisfação do desejo mesmo, é natural e tem que fazer e pronto, acabou. Sem responsabilidades. Naturalismo, pelo amor de Deus. Então, a resposta correta da número 1, preservar a espécie. É só isso para o naturalismo. Não tem... outra, não tem poética, tá? 2. O naturalismo analisa o homem como um animal qualquer, em termos de instintos, de desejo, Esse princípio diferencia este movimento radicalmente do romantismo. Essa afirmação fica constatada na seguinte passagem do texto. Letra D, a resposta correta, quando diz: a complexidade assombrosa do organismo humano converte essa afinidade primitiva. Tá bom? Então, quer falar? O que a letra D está dizendo? Qual a oposição entre o romantismo e o naturalismo? O naturalismo quer contar a nossa essência. O romantismo é a última volta. Tá dando uma volta, o ser humano ele sai do seu ponto de partida e ele gira sob novas perspectivas e ele tá próximo de chegar de novo onde? No ponto de partida. E qual é o ponto de partida? A primitividade, a essência, desde os primórdios do ser humano era sempre assim. Deus criou um homem e uma mulher para que eles pudessem ter filhotes e os filhotes dele terem filhotes e a terra encher. E o naturalismo parte desse princípio. Não precisa de sentimento para fazer filhos. Não precisa de sentimento para ter frutos. Assim como os animais se relacionam para preservar a espécie e vai tendo frutos dos seus frutos, o ser humano precisa fazer a mesma coisa e acabou, fim. Sentimento é coisa para quem tem tempo e nós naturalistas não temos. Acabou. A gente pode verter isso em como quiser. Isso é constituir uma família. Romantize a sua relação como você quiser.
Mas no final, sua relação existe porque, assim como os animais, você tem um instinto. É só por isso, querida. Agora você pode dar nome ao que você quiser, tá bom? É isso que o naturalismo faz. Então, número 3, letra D de dado. Próximo. Assinale a única expressão que não se refere ao amor sobre o prisma naturalista. A letra B, a alma que lhes dá a vida. Porque quando fala de alma aqui, fala da carne mesmo, da caixinha que carrega o bebê no ventre. Só isso, acabou. Não tem nada a ver com sentimento. As questões 4 e 5 traz um texto que conta a história de um padre que ele tem um pecado capital ali, gente. Qual é o pecado dele? Ele deseja uma mulher. Ele se relaciona afetivamente com uma mulher, mesmo que só na mente dele, mesmo que essa relação não se consolide. Ele já tá pecando, ele já cometeu um baita pecado, ele é padre, né? E aí, o que acontece? Ele se culpa, ele se condena, e essa condenação vem como? Ela vem vertida do medo, do temor que ele tem de queimar no inferno. Então, ele já se autocondena. É isso que acontece nesse texto que a gente precisaria ler. Eu não vou, porque senão a aula não vai carregar no YouTube. E essa é uma temática do naturalismo muito importante, porque o naturalismo ele usa coisas assim para desmascarar a santidade dos líderes religiosos. Aqui pegou o exemplo de um padre, mas a gente não precisa ficar focado na Igreja Católica, embora é a predominante, era na época e ainda é até hoje. Mas o naturalismo ele quer mostrar isso, olha, por mais idealizado que pareça, o personagem padre, criatura perfeita, divina, ó, tem pecado, olha lá. Um instinto dele aparecendo, quando ele deseja no secreto do quarto escuro uma mulher. Isso é pecado. Isso tá errado. E na hora que isso aflorar, ele vai rasgar a batina e agarrar a primeira pessoa que passar, mesmo que essa pessoa seja uma criança, tá? Isso que o naturalismo faz, ele trata desses temas assim, sem pudor. Ele tem essa necessidade de mostrar esse cientificismo, né? De mostrar através da ciência, que o ser humano, ele é capaz de qualquer coisa para a satisfação do seu desejo. E esse qualquer coisa envolve prostituição, homossexualismo, envolve o incesto, envolve o sexo com animal, envolve a pedofilia. Então, vai mostrar as chagas da sociedade quando o ser humano quer satisfazer os seus desejos egocêntricos, tá bom? Então, número 4. Em contraponto ao ardente desejo que o consumia, o personagem sacerdote experimentava grande temor pelas consequências de sua iminente devassidão. Explique com elementos do texto a razão dos temores do padre. O que tem no texto que prova que ele tinha medo? Por exemplo, na última sentença, na última frase, ele diz assim, ó. Nas duas últimas frases, diz assim, mas o inferno, essa crença inabalável numa vida de eternos suplícios indescritíveis que bebera no leite da ama e se lhe avigorava no seminário, enchia de um terror profundo que o aniquilava. Aqui uma prova de que ele morria de medo de queimar no inferno. E ele sabia que ele podia queimar no inferno, né, dentro das crenças dele. Então, a resposta da número 4, uma das respostas poderia ser essa última sentença do texto, as duas últimas frases, tá? E na número 5, o autor descreve o estado crítico do sacerdote sob as tentações, emprega termos de significação forte para mostrar a intensidade do desejo do padre. Assinale a expressão que foge a essa afirmação. A expressão mais leve, né, é a letra C, quando diz espírito desocupado. Acabou. Porque as outras expressões são todas intensas e fortes demais, carregadas de significados bem profundos. Então, a número 5, a resposta correta, C de coração. E acabou, meus amores. É só isso por enquanto, tá bom? Desculpem, Paranauê. E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá? Semana que vem a gente vai entrar na apostila nova. Beijos, se cuidem, tô com saudade.